Vamos finalmente para o vídeo sobre decadência e prescrição. Também são formas de extinção do crédito tributário. Eu não vou ficar me preocupando nem me alongando aqui com os conceitos de prescrição e decadência, tá bom? Você sabe o que é prescrição, você sabe o que é decadência. Decadência, perda do direito em si, perda do direito material. Eu não tenho mais o direito, acabou, né? Prescrição, perda do direito de ação. Então eu não posso mais mover uma ação judicial, não posso mais ingressar em juízo naquele sentido, não é isso? Ok. Quanto a isso, tranquilo, eu sei que você sabe, não me preocupa. O que eu quero fazer aqui com você é que você entenda a decadência e a prescrição dentro do direito tributário, sim, porque é muito peculiar, é muito diferente, embora seja a mesma coisa o conceito, tá bom? Então o que eu vou fazer com você aqui? Minha proposta, eu vou construir uma tabela verbalmente, vou falando uma coisa da decadência e uma da prescrição em comparação, porque na comparação das duas eu não vou confundir na casuística. Quando pegar um caso prático eu vou saber o que é cada um e quais os efeitos dessa prescrição ou dessa decadência. Tudo bem? Vamos lá? Então a minha sugestão é que você esteja pronto para anotar o que eu vou falar e vá fazendo uma tabelinha, de um lado prescrição, do outro decadência aí, tá? Então, ó, primeiro, só para a gente garantir, eu tenho uma colinha aqui para não faltar isso, ó. Decadência, artigo 173 e 156 do CTN. Eu ponho 173 primeiro porque eu quero que você leia nessa ordem. O 156 está lá, causa de extinção do crédito. A prescrição tem um monte de artigo, ó. Eu vou pôr aqui na descrição os artigos. 174, 195, 155, o 156 também e o 125 do CTN. Eu vou usar todos eles e talvez em algum momento todos juntos ou algum só, tá? Mas anotem todos aí e vá ler esses artigos, tá bom? Depois você lê, você retoma aqui o vídeo, mas eu vou continuar falando aqui, tá bom? Então, basicamente, decadência no 173, prescrição no 174. Decadência, perda do direito material, né? É ausência de lançamento. Decadência é ausência de lançamento. E prescrição, ausência de execução fiscal. Tá, isso para a gente começar a nossa ideia aqui dentro do direito tributário. Primeira coisa que eu quero que a gente coloque na tabela aí. Decadência, forma de extinção do crédito tributário. E isso é igual. A prescrição é também uma forma de extinção do crédito tributário. Isso não pode faltar, isso é igual para os dois. São formas de extinção do crédito tributário. Tá, agora na coluna da decadência a gente já pôr assim, ó. É uma forma de extinção do direito material, ou seja, não há pretensão tributária, não existe pretensão tributária. Já na coluna da prescrição a gente vai dizer assim, ó, é uma causa da perda do direito de acionar o contribuinte ou o responsável tributário a partir do Poder Judiciário. Então, é a perda do direito de acionar o contribuinte ou responsável tributário pelo Poder Judiciário. Tudo bem? E isso vai ter um efeito, a gente vai continuando. Então, extinção do direito material, outro, perda do direito de ação tributária. Joia. No terceiro quadrinho aí, ou quarto ou quinto, conforme você esteja construído, mas na minha cabeça aqui é o terceiro. Vai escrever assim, ó, dívida decaída é a que não mais poderá ser cobrada. Eu não posso mais cobrar uma dívida decaída. E nem será objeto de pagamento. Isso é importante, a dívida decaída não mais pode ser cobrada e nem será objeto de pagamento. Quer dizer o seguinte, se o contribuinte ou o responsável tributário vão lá e pagam uma dívida decaída, eles têm direito à devolução desse valor, por uma ação que a gente vai falar depois, repetição do indébito. Mas a Fazenda não pode cobrar, né? E se o contribuinte pagar, ele tem direito de receber o valor de volta. Já na coluna da prescrição, você vai escrever outra coisa. Você vai pôr assim, ó, dívida prescrita é a que não mais pode ser intitulada dívida ativa. Então, não pode mais constar como dívida ativa a dívida prescrita. Isso não impede que a Fazenda Pública reiteradamente notifique o sujeito passivo. Ela manda um avisinho, olha, tá devendo, mas não pode estar mais inscrita na dívida ativa. Não pode. Isso acontece e tem que ser objeto de ações administrativas ou judiciais, tá bom? Mas, presta atenção, né, naquela comparação que a gente está fazendo. Se o sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário, se o sujeito passivo paga a dívida prescrita, pagou. Está recebendo notificação o tempo todo, vai lá, que saco, vai lá e paga. Pagou, perdeu. Não tem direito a receber o dinheiro de volta, então não dá direito à repetição do indébito
tributário, beleza? Isso aí foi o terceiro, né? Então vamos lá, o quarto item que eu quero que você anote aí. O fato que determina a decadência, ó, fato que determina. O fato que determina uma coisa e outra, a decadência. Ausência de lançamento dentro do prazo legal, que a gente vai ver o prazo daqui a pouco. Mas isso está lá no 173, ausência de lançamento. Agora, qual é o fato que determina a prescrição? É a ausência de cobrança judicial, né? Ou seja, ausência de execução fiscal, porque a cobrança judicial é a execução fiscal, de tributo vencido e não pago dentro do prazo legal. Então, ausência de execução fiscal, né, em cima de tributo vencido e não pago dentro do prazo legal. Então, não houve cobrança judicial de tributo vencido e não pago dentro do prazo legal? Prescrição. Tudo bem? O prazo qual é? Para os dois. Vai pôr igual também, 5 anos. O prazo dos dois é 5 anos. O que vai mudar é quando começa a contar, tá bom? Então, olha só, prazo decadencial, 5 anos, prazo prescricional, 5 anos. Agora, quando é que inicia o prazo? Eu vou falar primeiro da prescrição, que é mais fácil, tá? Anota assim, quando o sujeito passivo é notificado do lançamento. Quando o sujeito passivo é notificado do lançamento. Existem súmulas que vão dizer o seguinte, porque ele ser notificado do lançamento pressupõe uma ação do fisco, né? Na nossa cabeça, mas nem sempre é assim, porque a gente já viu que tem 3 tipos diferentes de lançamento. Mas, por exemplo, se é um lançamento, se passou o prazo legal para o pagamento e o contribuinte ou o responsável tributário não se manifestaram, começa a contar o prazo, tá bom? Ó, passou o prazo do pagamento do tributo ou da contestação administrativa, então, a súmula vai dizer isso, passou o prazo do pagamento ou da contestação administrativa e não houve manifestação do contribuinte, começou a contar o prazo prescricional para o fisco entrar com ação judicial, porque aqui prescrição, então ação judicial, beleza? Então, mas qual é o início do prazo da prescrição? A partir da notificação do lançamento. Então, não é do lançamento, é da notificação do lançamento. Escreveu isso aí? Tá bom. Pensando que então, se não é o lançamento em si, é a notificação. O sujeito passivo foi avisado do lançamento. Agora, a decadência tem duas possibilidades. A primeira, que é a mais comum, é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Então, é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Escreve isso aí. Isso vale para o lançamento de ofício e por declaração, tá? Quando é homologação, você vai olhar o 150, parágrafo 4º. Anota aí, 150, parágrafo 4º. Mas a gente vai considerar só isso agora, ó, primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Então, se o fato gerador acontece agora, em junho de 2020, aconteceu o fato gerador. Quando começa a contar o prazo decadencial? Só no dia 1º de janeiro de 2021. Então, 1º de janeiro de 2021 começa a contar o prazo decadencial, ok? Esse período de junho até dezembro de 2020 chama período de graça, tá? Então, nesse período não conta nada, é um período que o fisco ganha aí, além dos 5 anos que a lei dá para ele, tá bom? Aí tem uma outra possibilidade para você contar o início do prazo de decadência. Se a gente entrar com uma ação anulatória, se a gente anular o lançamento, o fisco tem que ter um prazo para lançar de novo, tudo bem? Então, olha só, entrei com uma ação, pedi para anular um lançamento, anulou o lançamento. O fisco vai ter que lançar de novo. Aquele lançamento estava errado, ele vai ter o direito de fazer um lançamento correto. Essa decisão que anulou o lançamento, do dia que ela se tornar definitiva, ou seja, não cabe mais recurso, não cabe mais nada, que anulou aquele lançamento por vício formal, né? Enfim. Aí, nesse dia, começa a contar o prazo. Então, presta atenção, porque isso é diferente. Se agora em junho de 2020 vem uma decisão que anulou o lançamento do fisco e ela vai se tornar definitiva após o prazo de recurso, vamos imaginar que em julho, vai só para a gente não ficar fazendo conta aqui no vídeo curto, julho começa o prazo de decadência. Vocês entenderam isso? Beleza? Só para a gente fechar, a gente tem que estudar, a gente tem que dar uma olhadinha nas causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Mas ó, não tem causas interruptivas e suspensivas da decadência. É importante a gente lembrar disso. Decadência não suspende e não interrompe. E mais uma coisinha só.
Nos casos de notificação feita pelo fisco do sujeito passivo pedindo informações para o lançamento, o prazo de decadência começa a fluir na data da notificação, tá bom? É só essa observação que eu quero deixar aí. Eu vou falar então das causas interruptivas e suspensivas no outro vídeo, tá bom? Porque a gente já fecha o assunto. É isso aí.